Então, mais essa noite vamos nos reunir aqui no nosso espaço, que estamos aqui não é para trocar de templo, não é para chegar na internet, se posar de doutor das escrituras. Todo doutor das escrituras sagradas, ele arroga para si todo o conhecimento bíblico e acredita que o seu conhecimento, a sua verdade, ela está sobre a sua vida e a vida do próximo que o ouve. E quando alguém discorda dele, que fala aquilo que ele não gosta, o semblante do amor ao próximo como a ti mesmo já muda. Automaticamente a pessoa já fica meio com aquele olhar meio amarelo. Você fala uma coisa, você não concorda, ele já vira a cara para você, ele já não assiste o teu canal, ele já não vai na tua casa, ele não aceita com você como amizade. Você pode ser uma ótima pessoa, você pode ser uma pessoa muito boa, uma pessoa que presta ajuda para as pessoas, uma pessoa que pratica o bem, um bom pai de família, um bom esposo, uma boa esposa, uma pessoa do bem. Mas se você não concorda com algum aspecto bíblico, ou você não concorda com tudo que está na Bíblia, tem resistência a alguns pontos bíblicos, você já não acredita na inteireza da Bíblia, então você já não serve para minha amizade. Então assim, todo cara que é autoridade na Bíblia, ele só fica rodeado de quem concorda. Quem não concorda, ele é descartado, não serve nem para amizade. Quer dizer, as pessoas não gostam das pessoas porque as pessoas são boas. Elas procuram apenas andar com pessoas que comungam da mesma visão bíblica. E essas pessoas, elas andam com as algemas. Elas não estão muitas vezes no presídio. Ah, mas eu saí do templo. Saiu do templo, saiu do presídio, mas carrega a algema no braço. A algema coloca o braço da pessoa para trás. E ele já não tem o poder de tomar decisões com as suas próprias mãos. A mão está algemada pelas ordens, pelos escritos dos mortos católicos, pelo livro escrito pelos padres, que querem os sacerdotes padres, querem os sacerdotes protestantes, evangélicos, pentecostais, de todas as mais de 30 mil vertentes de igrejas que existem no Brasil, em outros países, querem colocar o quê? A soberania da Bíblia na vida das pessoas. Aí a pessoa fica algemada, ela coloca o braço para trás, está fora do presídio, mas está algemada. O problema não é você estar dentro do presídio ou fora do presídio. O problema é as algemas. É as algemas bíblicas que a pessoa não concorda com, que é um direito da pessoa, porque ela tem a soberania da sua consciência, a soberania da sua vida, que Deus deu para todos nós, a soberania da própria vida. Então, as pessoas têm que concordar com tudo que está na Bíblia. Se não concorda com uma passagem, já vem os professores bíblicos lançar a gente no inferno. Já vem os professores bíblicos chamar a gente de herege. É sempre assim. É sempre assim. Se você está dentro do templo, você tem que concordar com a soberania do ancião. O ministério de ancião exercerá, deliberará, decidirá soberanamente, pela guia de Deus, as determinações da igreja. Então o soberano na congregação, que dizem que a gente não deve olhar para o homem, né? Tem que olhar para Deus. Sim, a gente tem que olhar para Deus, não olhar para o homem, na hora de ver o escândalo, né? Mas Paulo falou para ser imitador dele, né? Irmão, não olha para o homem, viu, irmão? Não olha para o homem, olha para Deus. Você está olhando para o homem, está olhando o pecado dele, está olhando para quem? Está criticando, viu, irmão? Está criticando aqui a obra de Deus, aqui a obra de Deus, é a obra de Deus, as epístolas, viu? As epístolas, né? É a obra de Deus, não devemos olhar para... Primeiro que não está escrito na Bíblia não olhar para o homem, está escrito olhar para o alto. Olhar para o alto, é isso que está escrito, está dizendo para não olhar para o homem, né? Paulo disse, seja meus imitadores, por 3 vezes ele falou no Novo Testamento. Ora, se eu tenho que ser imitador de Paulo, eu tenho que olhar para Paulo, né? Ao invés de olhar direto para Cristo pela fé, não, eu tenho que olhar para Paulo, imitar Paulo, por quê? Porque Paulo está imitando Cristo. Ah, entendi. Então Paulo viu Jesus e eu não vi, entendeu? Esse é o problema do sacerdote soberano. Ele é o soberano, Paulo é soberano, não pode criticar Paulo de jeito nenhum.
Na minha opinião, já que aqueles que me perguntam, se for para ler a epístola de apóstolo, eu vou ler de Pedro, João e Tiago. Porque Pedro, João e Tiago viram uma grande luz no Monte da Transfiguração e enxergaram Jesus. Eles andaram com Jesus, comeram, dormiram, foram até o monte do Getsêmani, dormiram lá, de passar aquele vexame, pegaram no sono. A hora que Jesus foi orar no horto, seu soro transformou-se em sangue. Eu tenho que olhar para isso pela fé. Não. Jesus apareceu para Paulo, né? Quer dizer, Paulo viu uma luz e não viu ninguém. Pedro, João e Tiago também escreveu microepístolas, né? Paulo passou a canetada, né? E Novo Testamento, epístola é 95% só de Paulo. É Paulo e Apocalipse, né? Paulo e Apocalipse. Pedro, João e Tiago ficou com 5%. E eles que andaram com Jesus. Eles que poderiam contar para nós o que Jesus Cristo conversava com eles antes de dormir. Sabe se Jesus Cristo dormia muito, se Jesus Cristo dormia pouco, se quando dormia se roncava, que nem nós que somos os seres humanos comuns, se ia no banheiro. Essas coisas a gente não sabe nada da vida de Jesus. Só sabe o lado sobrenatural de Jesus. Se ele casou, se ele não casou. Porque eu entendo, para mim, na minha opinião, para ser verdadeiro homem, verdadeiro Deus eu posso entender. Mas para ser verdadeiro homem e não casar, não ter filhos. Ah, mas é angelical. Não, então, verdadeiro homem, cara, o cara tem que passar por tudo. Ninguém fala sobre vida sexual de Jesus. Se Jesus tinha sentimentos como um homem comum tem em relação à mulher. Teve até um filme aí que os evangélicos pediram R$ 1 bilhão por Porta dos Fundos, que fez uma conotação de Jesus homossexual. Eles fizeram uma sátira crítica, né? O STJ derrubou. Por quê? Porque é uma crítica. Então a pergunta que a gente faz, será que Pedro, João e Tiago viram Jesus na transfiguração, na luz? Uma grande luz cercou a montanha e ele viu Pedro, João e Tiago viu Jesus resplandecendo, Elias e Moisés conversando com ele. E Pedro queria fazer 3 templos tabernáculos e falou, quer que façamos 3 cabanas? Uma voz no céu falou, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele escutai. Ora, se é para escutar ele, o Pai de Jesus Cristo falou a ele escutai, por que eu tenho que imitar Paulo? Essa é a pergunta. Paulo, no tempo de Jesus, estava matando, assassinando cristãos. Eu tenho que seguir ele, né? E Pedro, João e Tiago, que dormiu com Jesus, não sabia se tinha um travesseiro, se era uma pedra, que roupa que Jesus usava, né? Se Jesus teve alguma doença, assim, uma alergia, a gente não sabe nada. Como é que era a vida de Jesus antes dos 30 anos também? Ninguém fala nada. Picaram os livros apócrifos e ponto final. Paulo é o que manda. E o que tem de gente que vem aqui na Reforma e vai embora porque a gente critica Paulo não é brincadeira, gente. Olha, Franciscão, Paulo, ancião, vocês não admitem que são seres humanos comuns, vocês não admitem. Então vocês chegam aqui na Reforma, vocês saem frustrados. Vocês não aceitam que a gente coloque o nome de Jesus em primeiro lugar e único. Não, eu coloco Jesus em primeiro lugar, mas eu tenho que ler o apóstolo Paulo. Ô, Paulinho. As epístolas, né? Você diz, Paulinho, você disse o seguinte, sujeitai-vos aos vossos pastores. Jesus não falou nada disso. A obra de Deus é essa, que creio em Jesus e mais ninguém. E que ele veio na terra e veio para nos salvar. Essa é a obra de Deus, que creiai naquele que enviou Jesus para nos salvar. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus não é o que Paulo falou, a obra de Deus é o que Jesus falou. Se a gente crê em um Pai e no Filho, em nome de Jesus oramos para o Pai. Não, a gente tem que se sujeitar aos pastores. Por quê? Porque os pastores foram ordenados pelo apóstolo Paulo. E Jesus ordenou discípulos. Paulo ordenou pastores e presbíteros. Aí nós temos que passar por eles, imitar os vossos pastores. Em Hebreus também fala que eles imitaram os mestres, os apóstolos, né? Tem que imitar eles. E a gente não sabe se realmente eles estão imitando Jesus, né? E aí Paulo viu uma grande luz e não viu ninguém. Pedro, João e Tiago viu uma luz e viu Jesus. Então é bem diferente a revelação, a visão, né? A visão é bem diferente. Nesse mundo, né? Nesse interim,
nesse mundo de ditadura cristã, surge a palavra soberania pessoal. O que é soberania pessoal? Numa soberania, o poder fica concentrado nas mãos de um único indivíduo, organização ou instituição. A soberania também pode se referir ao poder máximo que é dado a determinada pessoa ou entidade do que diz respeito a uma respectiva área ou assunto. O que João falou? Pedro, João e Tiago. João, eu acredito, João andou com Jesus. João andou com Jesus. E a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, assim permanecemos, assim nele permanecereis. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. 1 João 2,20. Então, veja que João diz que nós temos o quê? A unção do santo. O que é a unção do santo? Santo Jesus Cristo. Só. Não, na congregação o santo é o ancião, o soberano é o ancião. Se nós não temos necessidade que ninguém nos ensine nada, o que é que João está falando? João que dormiu com Jesus, né? Que ia no banheiro com Jesus, né? Comia com Jesus. Não sabe se Jesus era educado para comer também, né? Se comia com a mão, comia com garfo, né? Que garfo de madeira, né? O prato de madeira, mesa de madeira, né? Era tudo de madeira, bem bacana, né? Nas cavernas, no mato é a madeira. Como é que Jesus falava? A gente não pode saber nada, né? Tem que olhar para Paulo. E aqui, João, que andou com Jesus e viu Jesus na transfiguração, ele não viu uma luz, ele viu Jesus. Jesus não cega ninguém. Paulo não viu Jesus, viu uma luz e saiu cego. É bem bacana, né? Ele viu, ficou cego. E Pedro, João e Tiago viu Jesus, viu a luz e não ficou cego e ainda perguntou, ainda conversou com ele, né? Ninguém caiu, ninguém tropeçou, ninguém caiu de cavalo, de mula, ninguém caiu de bicicleta, né? Bicicleta de madeira também, roda de madeira. Ninguém caiu. Todo mundo ficou lá sentado conversando. Jesus desceu andando, conversando. Não tomou raio do céu, não matou ninguém, foi bem tranquilo. Tá? Então você que está me ouvindo, preste bem atenção nas minhas palavras. Seja soberano da sua vida. A soberania na sua vida é a unção de Deus na tua vida. Sabe qual é a unção de Deus na tua vida? É a tua consciência. Não é um óleo que cai do céu, né? Que nem no Velho Testamento, na barba de Arão. Não, não é óleo na barba de Arão, não, cara. É na tua consciência. Só você tem acesso à tua consciência. Só você sente o que você sente. Só você sabe das tuas dores. Só você sabe dos teus ideais. Só você sabe da tua sinceridade. Só você sabe o que você sente. Só você tem os seus anseios diante de você. Você sabe quem é você de verdade. Você anda com você 24 horas todo dia. A cada 60 anos dormimos 20 anos de sono e 40 ficamos vivendo para trabalhar, para estudar e para ser soberanos em 2/3 da nossa vida, que 1/3 a gente fica dormindo. Sem algemas, sem a soberania do ancião, sem a soberania de Paulo, sem a soberania de pastores, sem a soberania do ancião da congregação, sem a soberania de ninguém. É a unção do santo. A tua soberania diante do Pai é a mesma de Jesus, que Jesus falou na oração: dá para eles a glória que eu vos dei. Esta é a graça de Deus, esta é a obra de Deus, que creiai naquele que enviou Jesus e creiai no seu Filho. Essa é a obra de Deus. Você crê em Jesus? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim não verá a morte. E João, que andava com Jesus, andou com Jesus, pescou, enfrentou barco que ia a pique, Jesus acalmou tempestade. O cara viu tudo, cara. João não estava matando ninguém, o João estava dentro do barco com Jesus, cara. Pedro, João e Tiago são, sabe? Pedro também, cara. Jesus edificou sua igreja sobre Pedro, não sobre Paulo. Tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja. Que igreja? Igreja espiritual. A igreja de Cristo é espiritual, não é templos de cimento. Então você não precisa da soberania do ancião cooperador e diácono na tua vida. Quem é soberano na tua vida não é teus parentes. Soberano na tua vida é você e a tua consciência. E se você for casado, não importa o relacionamento que você tenha de união, de estável, mas tem uma vida de sinceridade, a soberania do casal é o casal que decide se casa, se descasa, por quanto tempo que fica casado. A soberania decide aonde você vai trabalhar, que profissão você vai fazer, qual vício você vai aceitar ou não aceitar. Se o vício é ruim, você decidir tirar, você tira. Se você decidir não tirar, você não tira. A vida é tua. Por que Jesus não está aqui para vigiar teus pecados? Porque Jesus quer regeneração.
Jesus não quer coação. No templo, a doutrina é a doutrina que, se você, né, pega Paulinho, né? Paulinho, sempre você, né? Os epístolos, então, sempre as tuas doutrinas. A pessoa pega, só fala de Paulo. Por que não põe em nome de Jesus, em nome de Paulo, em nome do Senhor Paulo na congregação, né? Nos templos. Então, nós temos essa soberania. E quando eu digo para vocês que Jesus não condena, por quê? Porque Jesus quer regeneração. Regeneração é você mudar de atitude para melhor porque você quer, porque você acha que é melhor, não porque tem uma ameaça na tua frente. É isso que o Deus templário faz, o Espírito templário, o Espírito de Paulo. Coloca doutrinas, coloca pastores entre você e Deus. Deus revela, né? Deus, entre aspas, né? Revela para eles a vontade que eles têm de fazer as coisas, né? Eles têm vontade de fazer as coisas, eles entendem, eles acham, eles se reúnem em famílias, ganham milhões, se intitulam anciães e falam que tudo que eles têm vontade, o que eles entendem da cabeça deles, é a vontade de Deus, e todo mundo fala amém. Por quê? Porque não tem soberania cristã, não tem a unção do santo. A unção do santo é você crer em Deus pela fé. Pela fé que Deus não está aqui para te vigiar a tua vida, para te condenar. Se você tomar uma atitude errada, se você passar na rua na hora errada, você vai sofrer um acidente. Você não é melhor do que os outros, você não é melhor, porque Deus vai curar você do câncer, vai deixar uma criança morrer de câncer, porque não é da congregação. Você não é especial, você conhece a mensagem de Jesus. Jesus não veio para os bons, veio para os maus, veio para os justos, veio para os injustos. Está no livro de Mateus. Ninguém é especial para Jesus, todos são importantes, todos têm a sua unção, a sua loucura, a sua sensatez, a sua razão, a sua emoção. Isso é soberania, você é soberano na tua vida, tomar as tuas decisões e não viver debaixo de coação doutrinária. Eu faço ou não faço porque eu vou para o céu ou vou para o inferno. Por que você faz isso? Eu faço isso porque se eu não fizer eu vou para o inferno. Então isso não é regeneração, isso é coação. Essas algemas que vocês usam vos levam aonde eles querem. Então você está algemado, você não tem poder, você não tem soberania na tua vida. É a algema das doutrinas do templo, é a algema das passagens bíblicas do Velho Testamento, é as algemas de Paulo, as algemas do falso Apocalipse. Sendo que vocês poderiam ser muito felizes ouvindo Pedro, João e Tiago e ouvir Jesus. Tá bom, é os que andaram com Jesus. Só. Que foram no Monte da Transfiguração. Pensem comigo, gente. Por que Jesus não levou Pedro, João, Tiago e Paulo na Transfiguração? Por que Jesus escolheu dos 12 os 3? Pensem comigo sobre isso. Jesus escolheu fisicamente, aqui na terra, escolheu esses 3. E vocês escolheram Paulo? Será que Jesus ia escolher Paulo numa luz sem aparecer? Sendo que ele apareceu visível na Transfiguração, com luz, iluminado e tudo. E Jesus não cegou ninguém. A luz de Cristo não cega. A luz de Cristo abre os olhos. Abre o teu olho. Seja soberano na tua vida. Não tenha medo de Jesus te lançar no inferno. Tira o sentimento de culpa da tua vida. Tira de você esse peso maligno que o ancião botou nas tuas costas. O dedo do ancião, o dedo da irmandade. Seja soberano, não viva do julgamento dos outros. Não viva do julgamento de Deus. Deus não veio para te julgar, Deus veio para te amar. Amar você como você é. Se você fizer o bem, é porque você fez por virtude e não por chantagem divina. Lembrem-se disso.